Pensa, você é uma pessoa extremamente ponderada, você é uma pessoa sensata, você sempre viveu naquele equilíbrio humana, logicamente, todo mundo acerta, todo mundo erra, né? A gente entra numa relação com virtudes e com defeitos, mas de uma forma equilibrada. Você nunca teve neura ou aquela que vive com complexo de perseguição, que anda atrás da pessoa o dia inteiro. Você sempre viveu num relacionamento sadio, né? Acertando as arestas, apontando ali algumas coisas e de repente você cai num relacionamento com alguém e você começa a se sentir estranho, completamente diferente de tudo que você já viveu. Você começa a perceber atitudes no outro que deixam você sem saber como agir, porque elas estão completamente fora do que habitualmente você vive. Talvez você esteja num relacionamento abusivo e você não saiba. Você sabe identificar se você vive um relacionamento abusivo ou se você tem alguém bem pertinho de você que está num relacionamento abusivo e nem sabe? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olá para você que está chegando aqui no canal agora. Hoje a Cris não tá né? Porque o tema é um tema super difícil. O relacionamento abusivo, ele pode, além de ser de ordem física, ele pode ser de ordem sexual, ele pode ser de ordem moral, ele pode ser de ordem emocional, ele pode ser de ordem psicológica. Então, existem várias formas de nós sermos abusados como seres humanos, homens e mulheres, e sem perceber. Por quê? Porque como não tem marca, não tem coisa muito clara, muito explícita, a gente começa a entrar naquela neura interna, sem saber se a gente está criando minhoca na cabeça, se a pessoa só está passando por uma fase difícil e a gente não está sendo o par compreensivo, ou se de fato a gente está vivendo uma situação que a gente só imaginava que acontecesse ali com alguém do lado, um parente, um amigo, ou alguém que a gente viu na internet, mas a gente nunca imaginou que aquilo fosse acontecer com a gente. E eu constatei que eu passei 4 anos e meio dentro de quando eu comecei a escrever esse texto, que vai virar post pro blog, inclusive, para fazer o filme para vocês, né? Eu anotei aqui algumas coisas para a gente pensar junto. Ele pode ser abusivo pela tortura mental feita a você, como por exemplo, em qualquer conversa é comum a outra parte fazer você se sentir mal e se sentir como se você não entendesse nada do que está acontecendo. E ele tivesse sempre certo e você a parte sempre errada. O relacionamento pode ser abusivo pela invasão ao nosso espaço e ao nosso modo de pensar. Tipo, a gente não concorda com a outra parte e aí ouve coisas do tipo, você tá louco ou louca? Isso é coisa da tua cabeça, não foi nada disso que eu falei, sabe? Fazer com que tudo com que a gente fala vire um drama e tudo com que a outra parte fale, seja o ok. O relacionamento pode ser abusivo quando a gente começa a se sentir nervoso só de ir ao cinema, de ir a um restaurante, porque a gente nunca sabe como a outra pessoa vai reagir. Sabe aquela pessoa que chega num lugar, tá conversando socialmente, tá super bem, de repente ela surta com o garçom porque esqueceu o gelo, ou porque trouxe o gelo demais, ou porque a comida tá ruim. Além de ter um comportamento que configure uma falta de educação, essa pessoa literalmente faz a gente passar por um constrangimento. Então, isso também é um relacionamento abusivo. Aquela pessoa que de alguma forma é violenta, mas ela vive assumindo que ela perdeu o controle e vive prometendo que vai melhorar. Isso também é um relacionamento abusivo. Chantagem emocional, tentativas de abalar a nossa autoestima, possessividade. Eu ia colocar até possessividade em excesso, mas eu acho que a possessividade por si já é um excesso. Tudo isso pode configurar, sim, um relacionamento abusivo. Ele pode ser um relacionamento abusivo de ordem moral quando ele gera calúnia ou quando ele difama a sua imagem. O relacionamento abusivo ele pode ser de ordem psicológica quando a outra parte tortura você mentalmente. Por exemplo, eu tenho uma coisa super importante para conversar com você. A gente precisa ter uma conversa. Já te ligo. Não retorna. Ou então, essa semana a gente se fala, agora eu não posso, agora eu não tô afim de falar. Porra, essa parte ela tem tudo que ela quer dizer pra você, ela só não passa pra você o que ela quer. Isso é relacionamento abusivo. Vivi em e não sabia.
Patrimonial e econômico, esse também eu achei sensacional, gente. Quando a pessoa cria um jeito da gente virar dependente dela, ou ela controla as nossas finanças, ou de alguma forma ela destrói as nossas coisas, tipo pega troço, taca na parede, entendeu? Isso deixa caso para ligar para 190, mas isso também é relacionamento abusivo. E aí vem aquela parte do beleza, né? Qual é a parte que me cabe nesse latifúndio? Eu descobri que eu tenho relacionamento abusivo e o que eu faço com isso? Lógico, eu acho que o primeiro momento é sempre a gente olhar e dizer assim, caraca, eu não sabia que eu estava num relacionamento abusivo, né? Mas a gente não está aqui para pagar de vítima da humanidade, não é mesmo? Uma vez que a gente identifique que a gente está num relacionamento abusivo, o que a gente faz? Primeiro de tudo, cara, pede ajuda, né? O primeiro passo é a gente realmente não aceitar mais estar ali dentro. E eu sei que isso envolve uma série de coisas, isso é muito particular, mas pede ajuda sempre que você precisar. E não pede ajuda para aqueles amigos que vão inflamar ainda mais o negócio, não, sabe? Vai direto no ponto para resolver. Porque essa história da gente ficar pagando de vitiminha já foi. A gente sabe que se a gente se enfia num negócio, tem sempre alguma coisa para a gente extrair daquilo ali de aprendizado, isso é o que eu acredito. Eu acredito muito nisso, né? Ação e reação. Eu vou atrair aquilo que eu vibro. Obviamente que eu não desejaria para mim um relacionamento que me machucasse, mas se de alguma forma eu permitir que essa pessoa entrasse na minha vida e ao longo do processo ela foi se mostrando diferente, naquele momento em que eu percebo que a diferença não é uma circunstância da semana, não é porque Mercúrio está retrógrado, não é porque a pessoa está com um problema na casa dela, é porque ela realmente está pirada, a ação é minha. Mas se você tentar conversar com alguém que está fora da casinha, ou você mergulha na loucura dela, ou você que está lúcido, tira o teu time de campo. Ah, mas eu gosto da pessoa. Então você tem dois problemas, porque você, além de gostar da pessoa, não está gostando de você acima de gostar da pessoa. Porque é sempre assim, é loteria, relacionamento é loteria. Você entra num relacionamento apostando as suas fichas. E ninguém é idiota de entrar num relacionamento mostrando a sua pior parte. A gente entra num relacionamento mostrando a nossa melhor parte. Mas é o dia a dia e os conflitos, os desafios individuais que mostram pra gente no par como a gente se comporta. Se você tem um problema e na hora do teu problema a pessoa pega o paraquedas e cai fora, tá errado, certo? Você tem que ajudar a pessoa e a pessoa te ajudar. Cada um dá a mão conforme a necessidade acontece. E na hora que está aquele céu de brigadeiro, vamos usufruir da nossa vida. Nisso consiste um par. Se eu tô sempre precisando de ajuda e tô sempre me vendo sozinha para resolver, tô namorando sozinha e vice-versa. Sabe, quais foram os meus padrões, quais foram os meus pontos que me colocaram nessa situação e automaticamente trouxeram para a minha vida, atraíram para a minha vida essa pessoa. A partir disso, vale a conversa? Sempre vale a conversa, principalmente se há amor no meio disso. Porque às vezes a pessoa está doente, mas ela gosta de você. E a partir do momento em que você, que é uma pessoa que a ama e que teoricamente ela confia, leva esse assunto para ela, pode ser que ela sente e pense, não, de fato, eu estou com um problema, vou procurar ajuda. E essa ajuda realmente surte efeito. Agora, se a pessoa se assume super lúcida, ela continua projetando o problema em cima de você e ela sempre quer sair com uma parte certa da história, é realmente a gente que tem que pegar o banco e cair fora. Não tem o que fazer, sabe? E é buscar, assim, um outro relacionamento que agregue coisas boas pra gente. A gente não controla o outro. O poder do outro mudar não é nosso. Por mais que a gente tenha boa vontade de mostrar para outra pessoa um ponto de vista, nenhum ser humano é 100% dono de verdade alguma. A gente cria regras na sociedade para organizar atos, não para gerar caos. Já dizia um mestre que não está mais entre nós, já falou-me sobre isso aqui no blog. E eu acho muito importante que a gente entenda qual é o momento da gente cair fora. Eu passei 4 anos e meio, passado já, não é presente, vivendo um relacionamento assim e eu não sabia. Eu nunca levei um tapa, eu nunca levei um puxão, eu nunca fui obrigada a transar com ele, nunca. Mas eu vivia um relacionamento abusivo, sim, nessa ordem psicológica que eu falei para vocês. Eu estava sempre louca na conversa. Eu estava sempre inventando coisas.
eu estava sempre errada na minha forma de pensar. E só no ano passado eu recebi um telefonema pedindo desculpa, dizendo que eu estava certa e que essa outra parte estava errada. Ou seja, então a gente precisa, sabe, na hora ter a força. Eu não tive. Eu realmente deixei aquilo acontecer. E só percebi muito tempo depois, ainda que amigos me dissessem e amigas me dissessem, eu só percebi muito tempo depois que eu fui a parte errada. Quando na primeira vez que eu percebi que eu estava sendo abusada psicologicamente ou moralmente, que eu deveria ter feito alguma coisa e eu não fiz. Eu achei que ia passar e não passou. Então, hoje, livre disso, eu falo para vocês, se vocês conhecem alguém aí perto ou se vocês estão numa situação dessas, procure ajuda. Não tenho grana para psicólogo, não tem problema. Conversa com alguém que realmente tenha lucidez. Não vai procurar amigo que vai inflamar ainda mais a situação. Realmente, fulano é um absurdo, ciclano é isso, ciclano é... Não. É alguém que vai te dar força para você olhar para dentro. Porque não tem nada que pague a nossa autoestima. Não tem nada que pague o nosso amor próprio. E no final a gente conta com a gente mesmo. Porque todas essas pessoas, cada qual tem a sua jornada. Cada qual evolui no seu tempo. E se você fizer essa aposta de ficar esperando o outro evoluir e o outro crescer, pode ser que você ganhe, pode ser que você perca. Isso não é problema seu. Você está entrando pronta com os seus acertos e com os seus erros, com as suas virtudes e com os seus defeitos. E o mínimo que essa pessoa que está com você tem que entender é que ela tem que te oferecer igualzinho. E tem que ser clara com você. Tem gente que sabe que abusa emocional e psicologicamente do outro. Mas tem gente que é egoísta. Tem gente que já entra dizendo, eu sei que eu sou assim e eu não vou mudar. E aí você tem que saber se você topa ou não. Tem gente que entra parecendo fofo e no meio do negócio se mostra um horror. E no primeiro sinal que você perceber, se você achar que vale, converse. Se achar que não vale, o mundo é enorme, tá cheio de gente muito legal. E enquanto você estiver dando trela para quem não te trata bem, para quem não te faz feliz, para quem não enxerga o valor que você tem, você está perdendo a oportunidade de ser feliz com alguém que te dá valor, que te enxerga e que vai te fazer se sentir e ser uma pessoa muito melhor. Eu espero que esse vídeo te ajude. Se você não estiver passando por isso, eu espero que você encaminhe esse vídeo para quem precisar, tá? Se quiser conversar comigo, deixar teu comentário aqui, maravilha. Se você quiser mandar um privado, manda para mim. Meu e-mail tá aberto, contato@criscardoso.com. O Face, o Insta, o site da Cris. Lembra de avaliar esse vídeo que me ajuda pra caramba. Se vocês quiserem outros temas comportamentais, faço também. Isso é uma coisa que na minha vida eu faço demais com os meus amigos. Vou ter o maior prazer do planeta em trazer outros assuntos pra gente conversar aqui com vocês, tá? E por favor, gente, vamos libertar essas algemas, tá? Vamos procurar ser feliz, porque é para isso que a gente está aqui. A evolução não necessariamente significa sofrimento. A evolução pode significar aprendizado, às vezes até silêncio, mas sempre para frente e sempre para melhor, tá bom? O mundo é grande demais e tem muita gente boa por aí. Vamos procurar os nossos iguais para crescer todo mundo melhor, tá? Um beijo para vocês.